mas assim, com os resultados finais da eleição presidencial ainda está no ar, os americanos, engraçado, né, recorreram ao Google para pesquisar como é mudar para o Canadá. Deu um lockdown, né, o sistema de imigratório, o sistema de imigração aqui no Canadá, o site, realmente, quando na época também da eleição do Trump, ou agora, as pessoas, principalmente brasileiros, querem sair dos Estados Unidos, né, recorrer ao país que acolhe vários imigrantes, igual o Canadá. Porque a mídia, o Alan pode explicar isso para a gente a partir de agora, a mídia, ela coloca como a eleição de um conservador, de um republicano, como se fosse perseguir os brasileiros. A gente vai aprofundar esse assunto até para os brasileiros que também querem ir para os Estados Unidos, querem ir para o Canadá. Você vai saber em loco o que é que está acontecendo e como, né, você fazer essa transição. Doutor Júlio, boa tarde. Obrigado. Doutor Júlio Meirelles é advogado eleitoralista. Boa tarde. Como é que o senhor está, doutor Júlio? Boa tarde. Me ouve agora, Luiz? 100%. Agora tá, que maravilha. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Alan, boa tarde, doutora Patrícia. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui nesse bate-bola, nesse papo bacana. E vamos em frente. Daqui 3 dias, né? 3? Será que eu já estou perdido? Porque eu já estou. Né? A gente depois de 10, 15, 20, 40 dias de eleição, Luiz, você fica realmente bastante perdido, viu? Faltam 3 dias. Hoje é quinta-feira, né? Você está sem voz, estou sem voz de tanto falar, né? De conversar, falar com o candidato, de dar orientação e de fazer sustentação oral no TRE também, Luiz. Ok, e olha que não é nem candidato, é só advogado de partido e de candidato. Bom, Alan, para quem está ouvindo a Paz FM, estamos ao vivo no YouTube. Você pode acessar também o YouTube da Paz FM, Paz FM Oficial, 89,5. Estamos ao vivo. O Alan está nos Estados Unidos, a doutora Patrícia está no Canadá e o doutor Júlio, o senhor está onde hoje? Está em Goiânia hoje, doutor Júlio? Em Goiânia, Luiz, em Goiânia. Cheguei ontem. Hoje... Todo dia eu vou para um lado, volto, né? Essa semana eu fiz viagens em todos os dias. Mas como sabia que tinha o programa hoje, falei, eu vou ficar quietinho para ver se eu consigo recuperar um pouco a energia. Obrigado pela honra. Bom, Alan, aqui no Brasil, a grande imprensa já noticiou, a Associated Press também já anunciou que Joe Biden teria mais de 270 delegados, o que daria a eleição. Como é que está a realidade nos Estados Unidos, Alan? Bem, todas as informações que a imprensa pode divulgar são projeções, né? As projeções, elas trabalham com os dados que estão sendo divulgados de acordo com cada estado, diferente do Brasil e dos Estados Unidos. Cada estado tem as suas regras eleitorais. Aqui não há um tribunal eleitoral, não existe um tribunal superior eleitoral nos Estados Unidos, não existe um tribunal que seja local. Qualquer problema, qualquer irregularidade que queira se resolver dentro das eleições, esse problema será resolvido não num tribunal eleitoral, mas num tribunal penal, porque qualquer infração você tem aí, então, um problema que é criminal, Código Penal, né, americano. E você tem as projeções feitas por cada estado, as apurações ainda não terminaram em todos os estados, você tem... Quando chega a um certo número que a margem fica muito grande, as projeções, como todos os anos ocorre, você acaba dando ali aquele estado para o candidato X ou candidato Y. Como é que funciona isso? Cada estado tem um número de delegados eleitorais, e esses delegados eleitorais, eles acabam... Tem hora que eu estou olhando para a minha câmera lá, mas é essa daqui, né? Esses delegados eleitorais, se você tem 10 delegados eleitorais, se 6, né, no caso, 6 são republicanos e 4 são democratas, não importa esse número, importa é o número da maioria da população que votou ali. Se a população acabou votando pelo Trump ou pelo Biden, todos aqueles votos dos delegados daquele estado vão contar para um único candidato. Então, no caso, eles fazem as projeções de acordo com esses cálculos. A projeção da Associated Press disse que o Biden já está eleito porque ele teria alcançado 270 delegados eleitorais em todo o território dos Estados Unidos da América. Essa é a projeção da Associated Press. A projeção, por exemplo, do jornal nova-iorquino The Epoch Times
já colocou o Donald Trump com 232 delegados e o Biden com 227. Por quê? Porque Nevada, Arizona, Geórgia, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin estariam aí ou ainda contando ou numa disputa legal, porque você tem ali uma contestação a ser feita. Algo que não pode ser feito no Brasil, porque no Brasil você não tem como fazer a auditoria dos votos, você não tem como fazer a recontagem dos votos. Aqui é possível. Muito bem. O que a gente percebe é a fala do presidente Donald Trump, Alan, dizendo que houve fraude nas eleições, mas o candidato Joe Biden, o candidato democrata, que afirma já ser eleito, que não houve fraude. É possível realmente ter havido fraude nas eleições? E se houve fraude, o que você acha que vai acontecer? Bem, o próprio Joe Biden, o próprio Partido dos Democratas ficaram 3 anos e meio dizendo que houve irregularidade na eleição do Donald Trump, dizendo que ele teria um conluio com a Rússia. Uhum. Se os democratas puderam ficar 3 anos e meio investigando se o Trump seria um presidente legítimo ou não, por que o Donald Trump não pode, nesse exato momento, fazer uma investigação nesses estados onde ele tem evidências de fraude eleitoral? Quando as pessoas falam na imprensa hoje, mas não há prova, eu fico abismado com a falta do domínio linguístico de cada termo, cada conceito utilizado. Evidência é uma coisa, prova é outra. Quem leva as evidências são as pessoas que tiveram contato com aquilo que eles acham que seria a prova concreta das fraudes, eles levam isso à justiça e quem vai decidir é a justiça. Então quem decide se aprova ou não, não é a Associated Press, não é a Rede Globo no Brasil, não é a mídia internacional, mas o juiz de cada estado. É isso que vai acontecer. Você tem uma Suprema Corte em cada estado americano. E em relação aos votos que chegaram depois do dia 3 de novembro, depois do horário permitido, esses votos serão contados ou não? Quem vai decidir isso aí? É a Suprema Corte, o Donald Trump, assim como Rudy Giuliani, que chegou a ser prefeito da cidade de Nova York, será que vão levar o caso à Suprema Corte? Então agora quem decide se esses votos depois do dia 3 serão contados ou não é a Suprema Corte, não é a imprensa e nem o jornalismo. Hoje estamos conversando com Alan dos Santos, que é jornalista do Terça Livre, é um brasileiro que está nos Estados Unidos, inclusive foi para os Estados Unidos para acompanhar de forma antecipada as eleições norte-americanas. É o jornalista brasileiro que mais tem acompanhado para e passo a eleição norte-americana, tem um viés mais conservador, de um perfil mais à direita, e o Alan, que tem aí muitos seguidores nas redes sociais, e o próprio, o Terça Livre também, o jornal Terça Livre. E com ele também aqui, a doutora Patrícia Martins Pereira, que é consultora jurídica internacional, está no Canadá, é pós-graduada em imigração, e o doutor Júlio, que também é advogado eleitoralista. Curta e compartilhe esse programa para que outras pessoas também saibam a verdade, saibam o que está acontecendo nas eleições do Brasil e também nas eleições norte-americanas. Doutora Patrícia, a senhora disse agora há pouco que nesse período de eleições, alguns brasileiros, eles tentam sair dos Estados Unidos. Por qual motivo eles tentam migrar aí pro Canadá? Com medo do resultado nas eleições? Qual é o sentimento nesse momento, doutora Patrícia? Tá. Bom, eu não sou jornalista, nem nada, sou simplesmente um advogado internacional aqui, mas assim, trabalho com migração. O que realmente vejo, até na época da eleição do Trump, tá? Houve realmente um desespero total e com certeza, né, reflete no Brasil, ainda mais reflete aqui, tá? Porque o Canadá, o nosso primeiro-ministro, Justin Trudeau, tá? Ele é socialista, né? No caso, assim, é uma visão bem democrata, né? Então, bem diferente as atitudes dele em relação ao Trump, né? Então, o que acontece? Todo mundo na época do Trump ficou aterrorizado, né? Perseguição racial, né? Em relação de gender, raça, e essa perseguição em relação aos imigrantes brasileiros legais. Então, na época do Trump, realmente, você for no sistema, né? No website da migração, estava super carregado, teve um black cloud, né? Então, quer dizer, por quê? Porque as pessoas estavam desesperadas de como sair dos Estados Unidos e vir para o Canadá e de um refúgio, tá? Então, lógico, se o Trump reeleger,
a situação realmente ficará pior, né, entre o Canadá em relação diplomática, né, política e os Estados Unidos. Então, mesmo assim, nessa incerteza dessa vitória do Biden, então gera expectativas, né, de todo mundo, né, especialmente os brasileiros que estejam ilegais lá e outras nacionalidades que procuram refúgio aqui no Canadá. Uhum. Então, o medo é dos brasileiros ilegais, que o Trump vença e tenha aí mais dificuldade para os brasileiros ilegais nos Estados Unidos. Se eu entendi bem, é isso, Patrícia? Com certeza, né? Uhum. Então, assim, porque em relação, na época do Trump, né, ele não ia falar que ia construir um muro para impedir essa transição de imigrantes, o nosso vizinho aqui, os mexicanos, não é isso? Você não viu milhares de pessoas detidas, crianças em detenção? Tá? Então, quer dizer, isso aí é uma crueldade, né? Não, você é o quê? Você vê aquelas imagens de vários imigrantes tentando passar a borda e eles ficaram detidos ali? Isso aí gerou uma repercussão mundial, não é? Então, quer dizer, com certeza gera medo, né? Especialmente brasileiros, né? Que estão ilegais, estão trabalhando, eles não têm certeza, né? Como que será, então, vai ser perseguidos, né? E realmente gera uma incerteza para todo mundo, insegurança. Ok. Patrícia, mas e os brasileiros que já estão legalizados, que têm o green card, que já têm a sua documentação, eles têm medo do Trump da mesma forma ou já estão mais tranquilos nesse momento? Olha, com certeza, quando você está documentado num país, tá? Você tem mais segurança, não é isso? Tá? E mesmo assim, de um presidente com características, né, do Trump, você não sabe qual outra medida severa, drástica que ele vai tomar, não é isso? Então, quer dizer, lógico que em relação ao Trump, a política dele gera insegurança, gera medo, né? Em relação, por exemplo, porque você é latino, né? Você não é americano de nascimento, né? Sempre você vai ser o quê? Discriminado, né? Uhum. Ok. O Alan e doutor Júlio, é uma sala de bate-papo, nós estamos ao vivo na Paz FM 89,5, no aplicativo da Paz FM também, Paz FM 89,5, Paz FM Oficial, e no YouTube, Paz FM Oficial, na aba aí do Ponto de Vista ao vivo, Ponto de Vista com Luiz Alberto, você pode participar. Fique à vontade essa sala de bate-papo, Alan, e também doutor Júlio. Alan, como é que você vê essa situação, esse medo aí do primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, com relação à eleição de Donald Trump, ou à reeleição? A senhora Patrícia mencionou que ele seria socialista e por isso ele seria mais democrata, né? Eu acho que a gente precisa fazer aqui um esclarecimento de termos e palavras, né? Não Os partidos socialistas... Desculpa, ele mais, como que se diz, não é socialista, ele mais voltado à política dele, ele é democrata, lógico, mas em prol social. Quem que não seria democrata, por exemplo? Que não seria democrático? Um político que não é um democrata, um político que não respeita a democracia. Bom, aqui no caso, as pessoas não são obrigadas a votar como no Brasil. Não, isso é democracia. Eu entendo, eu quero só esclarecer os termos, porque é o seguinte, a senhora falou que ele seria... A senhora no início falou que ele seria um socialista, né? E aí você tem... Desculpa, eu coloquei na palavra errada. Okay. Ele mais procura, ele é democrata. How can I say? He's You can say in English, I translate it. You know what I mean? Você sabe, em relação, ele eu tenho que ver, desculpa, mas ele realmente... Não, tudo bem. Mas tudo bem. Aí depois a senhora falou que o Trump, ele gera medo e terror e que criancinhas foram presas na fronteira. Só que tem um fato que eu acho que a título da verdade a gente precisa dizer aqui, né? Quais foram as condições que essas crianças foram presas? Elas estavam junto com narcotraficantes e pessoas que estavam violando várias regras, inclusive não estavam com seus pais.
foram crianças traficadas para os Estados Unidos da América. Okay. A título da verdade, porque parece assim que o governo americano está prendendo criancinhas na fronteira porque é um governo horroroso. Isso aconteceu dentro da administração do Obama, isso aconteceu dentro da administração, inclusive do marido da Hillary Clinton. Isso aconteceu em todos os governos, democratas e republicanos. Crianças que eram utilizadas como ferramentas de tráfico na fronteira eram presas, mas não eram nem as crianças, porque você não tem como prender criança, não existe uma cadeia para criança. Você só está ali numa situação onde você precisa encontrar quem são os pais dessa criança e devolvê-las para o seu país, porque essas crianças foram raptadas. A título da verdade é necessário dizer isso. Ou eu estou mentindo? Eu não posso falar isso, porque realmente o que aconteceu? A mídia, né, no caso a mídia, você mostra relatos, no caso até da The Economist, né? The Economist, não, tudo bem, mas a senhora é uma advogada, a senhora trabalha com imigração, a fonte da senhora não pode ser a mídia, a fonte da senhora tem que ser o documento relacionado às crianças que foram presas. Né? Então, quer dizer, como você veja aqui, tá? The Economist, ou pessoas, então, vários brasileiros, né, com medo ou de estar nos Estados Unidos, você vê pessoas, né, querendo atravessar a borda, tá? Isso, você não estou falando que eles são bandidos ou não, mas crianças realmente foram detidas. Agora, você vai me desculpar, eu não vou saber que eles são bandidos, né? A gente vê, né, são bandidos, são traficantes, é isso, tá? Agora, eu não falei ninguém bandido, eu não entendi. Não, foram detidas lá, né? Eles foram detidas, tá? Então, quer dizer, não vou saber se eles são traficantes, isso, aquilo, não. Eu só vejo que várias pessoas realmente foram, né, detidas, barradas, a incerteza, o medo... Porque quebraram as leis americanas, certo? As pessoas foram detidas porque quebraram as leis americanas, certo? Tá certo, concordo. Se você quebrar as leis americanas, elas vão ser detidas. Então, no Brasil também, o problema é que no Brasil, o Luiz Alberto, a doutora Patrícia e o doutor Júlio, e os demais que estão nos assistindo, no Brasil a gente está muito acostumado a quebrar leis e regras e nada acontecer. Ou pior, quando você não tem bons advogados para chegar até a Suprema Corte, para você poder recorrer e até não aguentar mais, aí você pode violar leis e regras, você pode quebrar qualquer ordenamento jurídico que nada vai acontecer com você. Agora, se você é um pobrezinho, você está ali dirigindo acima do limite da velocidade, você acaba se ferrando. Aqui nos Estados Unidos, o Michael Phelps, que é um nadador que trouxe muitas medalhas de ouro para a bandeira americana, para o povo americano, uma vez ele estava dirigindo embriagado e com o uso de drogas num estado que não era permitido. O que aconteceu com ele? Ele ficou punido de participar de campeonatos e de vários locais de disputa de natação. Não importa se ele tem várias medalhas de ouro. Aqui nos Estados Unidos, a lei funciona para o Michael Phelps e a lei funciona para essas pessoas que estão invadindo o terreno dos Estados Unidos da América de modo ilegal. Agora, essa tentativa de querer usar um sensacionalismo, como se fosse contra criancinhas, que horror, isso também acontece lá na Palestina e Israel, quando os terroristas colocam coletes de bomba em criancinha e que fica jogando na direção de Israel para poder fazer um atentado terrorista. Aí o israelense ali que está na defesa do seu território, ele precisa fazer alguma coisa. Se aquela bomba explodir, muitas pessoas vão morrer. E aí, o que você faz? Você dá o tiro na criança ou não? É uma situação drástica? É uma situação terrível? Sim, mas aí o problema não é do governo israelense que está atirando naquela criança, que está cheio de bombas ali, que pode explodir para tudo quanto é lado. O problema são dos canalhas da Palestina que estão fazendo isso. A mesma coisa no México. O problema é o narcotráfico que está no México, que é abastecido, inclusive, com a cocaína que sai da Colômbia e do Brasil e que não tem nenhuma legislação séria e dura contra isso no Brasil. O narcotráfico é elogiado até em novela. Muito bem. Doutor Júlio, o senhor ouviu aí a conversa. A doutora Patrícia é uma sala de bate-papo ao vivo, é um ponto de vista. Fique à vontade, o Alan fique à vontade também. O Alan dos Santos é jornalista, está nos Estados Unidos. A doutora Patrícia Martins Pereira é consultora jurídica internacional, está no Canadá, é especialista em imigração. Doutor Júlio, advogado eleitoralista. O Alan falou agora há pouco, doutor Júlio, que a vantagem da eleição nos Estados Unidos é que você tem como auditar o voto, né? E no Brasil, nós temos essa condição? Domingo agora tem eleição? O senhor acha que vai ser tudo tranquilo domingo agora, doutor Júlio?
Com exceção da pandemia, né, Luiz, dessa preocupação que todos nós temos, né, e nos Estados Unidos não foi diferente, né, o mundo todo, né, essa pandemia assola o mundo todo, então nós temos essa preocupação, mas a Justiça Eleitoral, o TSE, eles têm uma competência, uma habilidade muito grande para organizar eleições, né? Eles se deparam com muitas intempéries e sempre conseguem sobrepô-las, sempre conseguem trabalhar de forma organizada, e isso já vai ser feito. É bom, inclusive, salientar a todos os nossos ouvintes as medidas que são necessárias, né? O TSE definiu, por exemplo, que não haverá a biometria nesse ano. É muito importante passar aí para os ouvintes. Não haverá biometria, justamente porque a biometria, ao contrário do que todos pensam, viu, Alan, e doutora Patrícia e Luiz, ela faz com que torne o processo eleitoral mais moroso. A verdade é essa. Se aglomeram em filas as pessoas. Por quê? Porque muitos, Alan, aqui ao tentar o reconhecimento da sua digital, tem muita dificuldade. Então, uma pessoa fica cerca de 1,5 minutos para ter a sua identificação pela biometria, pela digital, conseguir essa identificação. Isso faz com que as filas, né, elas se avolumem, e aí podendo causar um transtorno muito grande, que hoje a necessidade de se manter o distanciamento social. Então, isso é uma definição do TSE, que não haverá biometria, locais de fila serão marcados para que haja esse distanciamento social, né? O álcool em gel, o TSE hoje, a Justiça Eleitoral recomenda que as pessoas levem a sua própria caneta. O uso de máscara é obrigatório, embora eu acredite, Luiz, Alan e Patrícia, que se tornou uma obrigação, e se impedir aquele que vá sem máscara de votar, na minha opinião, é inconstitucional. Necessário, é claro, mas inconstitucional, né? Eu quero ver como é que a pessoa vai chegar lá sem a máscara e sem pedir de votar. Fala, você não pode votar, né? A pessoa tem o direito ao voto. Agora, é óbvio que ela tem que comparecer com a máscara, né? Isso é recomendável. O momento que nos encontramos exige que isso seja feito, né? Então, essa é a preocupação hoje do TSE, fazer com que esse processo democrático, essa festa da democracia, transcorra sem nenhum problema, né? Agora, os problemas comuns, derrame de santinho, parece, não sei se aqui em Goiás nós vamos ter os drones, olha que bacana, Alan, né? Os drones sobrevoando, né, a cidade para ver quem está derramando santinho, porque eles fazem isso, né? É uma tática de guerra completamente ineficaz, embora alguns ainda, você veja alguns na rua, chegando próximo à sessão de votação, procurando santinho no chão. Não sei se vocês já viram, vocês já estão há algum tempo fora, não sei Patrícia, não sei Alan, mas o Luiz com certeza sim. Você vai se aproximando da sessão de votação, você começa a perceber as pessoas olhando no chão para ver se acha um santinho para votar em alguém. É um absurdo. Talvez os drones consigam evitar, ou pelo menos inibir, né? E depois penalizar, né? Acho que o conteúdo pedagógico tem que ser bastante firme, para que iniba essas pessoas, né, de jogar o santinho. Mas acho que essas são as ocorrências maiores, viu, Luiz? E nós vamos ter esse quadro, né, de proteção com relação à Covid. Isso nós vamos experimentar nessas eleições. Se Deus quiser, não vamos mais ver nas próximas daqui 2 anos, pelo amor de Deus, né? E vamos torcer, rezar para que isso, né, seja passageiro, e como será, obviamente, e que agora no começo do ano tenhamos uma vacina. Sim, doutora Patrícia. Doutor, eu queria fazer a pergunta então para o doutor... Doutor Júlio. Doutor Júlio, tá. Doutor Júlio, é o seguinte, o senhor falou que não vai exigir o exame de biometria, não é isso? Exato. Ótimo, porque já tem um cliente meu
Então, vários clientes que, então, não estão em dia com a... Justiça eleitoral. Né? É. Justiça eleitoral, que eu já acabo me esquecendo. É. Então, em caso que para renovar o passaporte, tá? Tudo renovar o passaporte, sabe que o Brasil é burocrático, eles têm que estar kit com a Justiça Eleitoral, tá? Então, assim, não renova o passaporte. Então, que bom. Então, vou fazer uma justificativa. Então, né, eu acho que o consulado já, acho que entende isso também, aceita, em relação a várias pessoas isentos de biometria. Muito obrigado pela explicação, vai ser ótimo. Aí, nesse caso, pode ir na embaixada, doutor Júlio, e fazer a justificativa? Hoje em dia, o TSE, não sei como é que está a regra nos Estados Unidos em relação a isso. Aqui no Brasil não haverá, a sessão eleitoral não será aberta. Né? Então, o que acontece? Você não vai fazer o local da zona eleitoral, né? Vão ser as sessões de votação, obviamente sim. Mas a pessoa vai fazer isso pelo e-título, que é um aplicativo, viu, doutora? Viu, Patrícia? Muito fácil, baixar o aplicativo, fazer pelo aplicativo essa justificativa, porque você não vai poder ir até uma zona eleitoral para fazer isso. E talvez você tenha me entendido errado, ou eu não tenha me feito entender corretamente, Patrícia, mas veja bem, a biometria é a identificação pelo polegar ou os dados das digitais do eleitor. Ele, ao chegar na sessão para votar, ele faz essa identificação. Isso não elimina, por exemplo, as pessoas que estejam, né, que tenham alguma pendência com a Justiça Eleitoral. Né? Se você deixou de votar em outras eleições, você continua com a pendência, tá bom? Essa questão do exame, dessa biometria, ela não vai ser exigida, só isso. A diferença é essa. Isso não muda para aqueles que tenham pendência com a Justiça Eleitoral, ok? Então, quem está fora do domicílio, doutor Júlio, pode baixar o e-título, então, no site do TSE e fazer essa justificativa fora. As lojas de comercialização de aplicativos, né, tanto do iPhone quanto do Android, eles têm essas lojas próprias, né, eu não lembro o nome, Play Store ou alguma coisa assim, iPhone Store, não sei. Mas você chega lá, digita o nome, título, muito simples. Milhões e bilhões de pessoas já baixaram. É muito efetivo, muito interessante o aplicativo. E é bom também para orientar o eleitor, ô Luiz. As pessoas vão poder votar com o e-título, sem qualquer outro documento. E é o que é recomendado pela Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral recomenda que você baixe o aplicativo e vá votar com o aplicativo e com uma caneta, que você leve a sua caneta para assinar. Como não vai ter a identificação exata, a sua é mais chique, a minha é a BIC. Tá vendo, Luiz? Ó. Então, o que acontece? Como as pessoas não vão fazer a identificação, o eleitor não vai ser identificado pela sua digital, você tem uma BIC também, né? Não, essa aqui é do Bolsonaro, viu, doutora Patrícia? Viu, Alan? Essa aqui é a Compactor, é a do Bolsonaro aqui. É a concorrente. Então, Luiz, só para arrematar, então, como não haverá a biometria, as pessoas irão assinar no caderno de votação. E esse vai vir com a foto, tá? Então, você vai apresentar à distância, o procedimento é esse, você vai entrar, higienizar as mãos, apresentar o e-título com a página principal desse aplicativo voltada ao mesário, com a distância de 1,5 metro, ele vai de longe, com máscara obrigatória, de longe ele vai dar o ok e você vai pegar a sua caneta e ir lá fazer. Se você não levar a sua caneta, não tem problema, né? As canetas serão higienizadas e entregues aos eleitores para que eles assinem o caderno de votação. Essa será a forma, o procedimento no local de votação, Luiz. Muito bem, estamos conversando com o doutor Júlio Meirelles. Você ouviu o doutor Júlio, que é advogado eleitoralista, o Alan dos Santos, que é jornalista do Terça Livre, está ao vivo conosco direto dos Estados Unidos, e também a doutora Patrícia Martins, ela que é advogada internacional, ela é jurídica internacional, especializada em imigração, está no Canadá falando com a gente. O ouvinte também fala conosco aqui no YouTube da Paz FM. Diga o seu nome e o local de onde você fala. Obrigado aí pelo carinho da sua participação. Inclusive, tem algumas perguntas para você aqui, Alan.
A Noêmia Maria, obrigado. Patrícia também, João Batista, Felipe, Josileide, muito obrigado pelo carinho. Dizendo que o brasileiro às vezes não costuma seguir as regras. Wesley Viana, sou de Rio Verde, Goiás, vivo no estado republicano do Mississippi. Como é que está a situação no Mississippi aí, o Alan? Você tem noção aí? O presidente Donald Trump, ele venceu aí no Mississippi? Olha, no estado do sul, né, você tem uma presença muito mais forte, né? Ali já está quase tudo decidido. Os estados que ainda estão em disputa a Geórgia, Michigan, a Pensilvânia, Wisconsin, Arizona e Nevada. Tá? Esses são os estados que ainda estão em disputa. Ou disputa eleitoral, no caso jurídica, né? Ou então você ainda tem recontagem, estão querendo fazer a recontagem. E os outros estados já estão bem já decididos. Muito bem. Aqui com a gente também um abraço aqui para Maria Nair, que está em Belo Horizonte, Minas Gerais, também acompanhando a gente. Muito obrigado. Wesley, obrigado aí pela sua participação, tá? Quem fez a pergunta com a opinião de vocês aqui sobre o Biden, o Alan, em relação ao evangelho e aos imigrantes nos Estados Unidos. Qual o posicionamento de Joe Biden? Bem, a postura dos democratas foi sempre utilizar os imigrantes, porque os Estados Unidos, ele deu certo. Isso é uma coisa que a gente precisa salientar. Ninguém quer fazer imigração para um país que não dá certo. Eu não estou vendo ninguém indo para a Coreia do Norte. Eu não estou vendo ninguém querendo morar em Cuba. Eu não estou vendo ninguém querendo ir morar na Venezuela. As pessoas querem morar nos Estados Unidos porque aqui tem uma política totalmente diferente da desses países que eu acabei de descrever. E os democratas acabam falando o tempo todo com relação aos imigrantes como se eles fossem ajudar esses imigrantes, falando que eles vão trazer benefícios para esses imigrantes. Mas é mentira, porque eles utilizam isso apenas como voto de cabresto, né? Você vai lá, promete, mas na verdade você não está fazendo nada por eles. O que você faz é quebrar regras e leis americanas, porque se você quer mudar as coisas, você precisa eleger candidatos, levar ao Congresso Nacional, eleger um presidente, aí sim você mudar. E não é esse o processo que eles querem fazer. Então, o que sai da boca de um democrata, normalmente é mentira, né? Por exemplo, basta perguntar para qualquer democrata nos Estados Unidos, qualquer membro do Partido Democrata, quem é que sempre teve e apoiou o Ku Klux Klan. Uhum. Muito bem. Quando a doutora Patrícia falou do Trudeau, né? Queria até perguntar isso, né? Se o Trudeau também gosta do Ku Klux Klan ou se ele apoia, porque como um democrata, como um liberal, como um esquerdista, esse é o histórico do partido dele, né? Sim, doutora Patrícia, a senhora quer comentar? Fique à vontade. Não como membro do Partido Democrata nos Estados Unidos, não estou falando assim de acompanhar a esquerda, né? Bom, esse jornalista é bem, how can I say, challenge, né? Você é bem difícil. Mas tudo bem, eu acho que eu admiro um jornalista. Meu marido, inclusive, trabalha aqui na rede do CBC. Bom, até você falou em relação ao democrata, em relação que você promete aos latinos, os imigrantes, em relação a favorecer. Olha, eu admiro o Trump, tá? Lógico, não Trump, sorry. Eu admiro o Trudeau, pelo trabalho dele porque o país precisa de imigrante. Né, Luiz? É verdade. Então, a força que movimenta a economia, que movimenta o Canadá, são imigrantes. O canadense não vai, né? Você concorda comigo, jornalista? Então, quer dizer, o pessoal que vai para a Constituição... Interessante a gente perguntar por que... A pergunta que não quer calar, por que o Canadá está precisando de imigrantes, né? Não, tudo bem, a gente tem, então ele é bem controvertido, mas tudo bem. Mas o que realmente ele está favorecendo, né, muitas leis imigratórias, facilitando em questão de vários imigrantes a tornarem legais, porque ele precisa da força de imigrante aqui para fomentar a economia do país. Sem dúvida. Não é isso, jornalista? Então, assim, pelo mínimo, sim, só 10 anos que eu estou morando aqui, eu acho que o governo Trudeau, ele faz muita coisa. Em relação a esse Covid-19, dessa pandemia, tá? Todo dia, acho que qualquer presidente, eu não sei se o presidente do Brasil faz isso, mas qualquer
todos os dias ele vai diante da mídia e fala sobre a posição do Covid, isso, aquilo, conforta as famílias, dá uma mensagem positiva para todos. Você vai me concordar, jornalista? Alan, meu nome é Alan, tudo bom, Patrícia? Tá bom, Alan. Assim, eu concordo, só que eu não vi ninguém criticando as manifestações do grupo Black Lives Matter durante a pandemia, e eu não vi ninguém criticando, por exemplo, os manifestantes que estavam em Washington, que eu vi com meus próprios olhos, comemorando a decisão do jornal Associated Press de dar a presidência para o Biden. Aí eu não entendi por que se o coronavírus ele deu uma pausa, aí não pode mais falar dele, aí volta a falar depois. Teve um movimento grande em favor do Black Lives. Não, a pergunta que eu faço é a seguinte, você tem presidentes falando do coronavírus, falando de ficar em casa, lockdown, etc., mas aí quando tem, no Brasil também, quando tem comício de político, aí o coronavírus tira férias. Aí quando tem manifestação do grupo Black Lives Matter, o coronavírus tira férias também. Aí quando tem saques no Walmart, aqui nos Estados Unidos, aí o coronavírus também tirou férias. Aí quando tem manifestação pró-Biden, de novo o coronavírus tirou férias. Aí você muda as notícias e o coronavírus volta. Patrícia, o que a gente diria no Brasil aqui, o Alan, ele é bem polêmico. Eu não sei se também era essa palavra em português que você queria, doutor Júlio. O Alan é bem polêmico e bem profícuo naquilo que... Mas o papel de um bom jornalista, entendeu? De vários jornalistas, é isso aí, criar polêmica, né? Realmente fazer que as pessoas... São perguntas que a gente precisa fazer, né? Com certeza, criar consciência sobre isso que está acontecendo. Agora há pouco o Alan falou sobre a imigração no Canadá. Por que o Canadá está precisando de imigrantes, o Alan? Você não concluiu. Não, então assim, não é que eu tenha resposta, é que quando você fala assim, o país vive da força dos imigrantes, isso é óbvio, né? O Brasil... O único país que não vive de força de imigrantes são os países africanos que continuam com as mesmas tribos ali e que não desenvolveram. Todos os outros viveram de imigrantes. Até a Europa inteira viveu de imigrantes, né? Quem estava ali, se a gente pegar a linha histórica da Europa, né? Se a gente for falar desde Adão, né? Não existe essa de não aceitar imigrantes. O meu questionamento é quando se usa a irregularidade, a ilegitimidade, a quebra de leis para poder favorecer um grupo pequeno, um grupo específico. Por exemplo, eu já morei no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem mais tradição do que o Rio de Janeiro. Eu sou carioca. O carioca perdeu completamente as suas tradições. Você pega o Rio 1936, um vídeo Technicolor que tem no YouTube, você vai ver uma Cinelândia no Rio de Janeiro limpa, as pessoas de terno e gravata, rua limpa, organizada. Hoje o Rio de Janeiro está sujo. Eu sou carioca. Você acha que alguém do interior do Rio Grande do Sul vai querer um Rio de Janeiro sujo? Não, não vai. É uma questão de respeitar a sua região. Aí, quando você pega essa esfera de Estado, né, quando o Centro-Oeste brasileiro precisou de você levar, aí já não é imigração, né, você tem uma migração, quando você precisa de migrar pessoas gaúchas do Rio Grande do Sul para o Centro-Oeste do Estado, todo mundo gostou. E todo mundo se dá bem. Tanto é que há uma disputa na minha experiência, há uma disputa qual o melhor churrasco, se é o do Mato Grosso, se é o de Goiás ou se é o do Rio Grande do Sul. Exatamente por causa da migração. Verdade. Agora, por que ninguém está migrando o narcotráfico? Ninguém gosta de migrar o narcotráfico. Você está entendendo? Ninguém quer migrar a bandidagem, a criminalidade, a sujeira. Então, assim, se você tem motivos para conseguir chegar a algum lugar, se você quer sair do Rio de Janeiro, quer ir para o Mato Grosso, se você quer sair do Rio de Janeiro, quer morar no interior do Ceará, ou se você é da Bahia, quer morar em São Paulo, não importa. Ou se você é do Brasil, quer morar no Canadá, ou se você mora no México, quer morar nos Estados Unidos, vá seguindo as regras, vá seguindo as leis. Para que quebrar a lei? Para que cair num crime para depois se fazer de coitadinho e falar assim, não... coitadinho de mim, eu tô pobre. O imigrante que tem problemas no México, o imigrante que tem problemas no Brasil,
Ele não tem que brigar com os Estados Unidos da América, ele tem que brigar com o próprio país dele, que não dá a ele a mesma realidade de vida e de trabalho que ele tem nos Estados Unidos da América e no Canadá. É simples. Muito bom. Ô Alan, a Jusceia Pereira está aqui na Paz FM, aqui no Ponto de Vista, acompanhando a gente. Ela é de Pernambuco, Pernambuco, Nordeste brasileiro, acompanhando aqui a Paz FM de Goiânia. E ela gosta muito de assistir você. Um abraço para você aí. E também aqui a Paulinha Amorim também. Paulinha, você não disse de onde é, mas obrigado também pelo carinho. Alan, tem alguém preso nos Estados Unidos por causa das eleições? Eu pergunto a Paulinha para você. Já tem. Foi preso, inclusive, na fronteira com o Canadá, fugindo com cédulas de votação. Cédulas verdadeiras, cédulas falsas? De que se tratava essas cédulas? Eu, sinceramente, agora aqui eu não tenho como ver os detalhes, mas eu sei que já teve prisões, sim. Ok. A Cássia Cirlei aqui também pede para você falar das fraudes de São Paulo. Parece que ela é de São Paulo. A mídia só fala em segundo turno entre Boulos e Covas. O que você diz sobre a eleição em São Paulo? Olha, eu comento sobre aquilo que eu estou acompanhando. Eu não estou acompanhando de perto, embora eu tenha entrevistado o candidato Russomano ontem. Eu tratei mais de temas genéricos, eu não estou acompanhando a política de São Paulo. Né? Eu respondo aquilo que eu sei. Eu, sinceramente, não posso opinar sobre isso. Muito bem. Agradecer também... Sim, doutora Patrícia. Sim. Posso fazer uma pergunta para ele? Sim. O que você acha do pronunciamento do Biden? Ele fez a promessa que vai promise like a science-based approach, quer dizer, você sabe, né? Então, quer dizer, vai ser o estudo dele, ou se não tomar as measures, as atitudes ou etapas em combater o Covid-19, tá? Vai ser baseado na ciência. Por que ele diz isso? Você acha porque na gestão do Trump ele não está agindo de acordo com a ciência? Olha, antes da gente falar quem está agindo de acordo com a ciência ou não, a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: o que é agir de acordo com a ciência? Porque quando Newton descobriu a lei da gravidade, ele não fez isso junto com a academia, junto com a maioria. Ele descobriu algo, falou e as pessoas concordaram com ele. Então a verdade ali não estava na hegemonia. Concorda comigo? Concordo. Mas você entendeu? Assim, esse discurso hoje de que... Mas você entendeu? Like a problem science-based approach? Não, eu entendi, mas a premissa da frase do Biden, a premissa de muitas pessoas que estão falando assim, não, que eu tenho que agir de acordo com a ciência é como se a ciência fosse uma entidade ou um grupo de entidades. Ou que a quantidade de entidades ou a quantidade de pessoas estabelece o que é ciência. Não é assim na história da humanidade. Quem inventou a luz não inventou a luz com um grupo, uma coletividade, inventou a luz sozinho. Quem inventou a energia elétrica também, quem conseguiu descobrir ali, ler o que está acontecendo na natureza como lei da gravidade, fez isso sozinho, não fez isso no coletivo. Aí hoje eles estão pegando o coletivo, o grupo de instituições, o grupo de pessoas e chamando de ciência. Aí isso é fraude. Fraude intelectual. Me permita Qualquer só acrescentar... pessoa que estude... Por exemplo, os dois são advogados aqui, o doutor Júlio e a doutora Patrícia. Aí você tem a coletividade dizendo que lei não é mais um ditame da razão, mas um ditame da vontade. Eu quero, isso deve ser feito. Mesmo... Vocês vão aceitar isso porque a maioria diz? A lei tem que ser racional. Uma lei irracional... Mas todo dia agora você tem que andar com a caneca em cima da cabeça. Não, agora é lei, você tem que obedecer. Um pinico. Mas quando ele falou em questão da ciência, num sentido coletivo, de médicos, de cientistas, no geral, não, Alan? Agora... Sim, mas você tem contestação de vários médicos com relação até o que estão chamando de pandemia. Alan, só me permita, doutora Patrícia, assim, eu tenho acompanhado a pandemia desde novembro do ano passado. Só um acréscimo, doutora Patrícia, é como jornalista também aqui, não é? E desde novembro do ano passado, quando vídeos começaram a chegar para a gente da China, de que uma epidemia estaria surgindo na China, desde novembro do ano passado. Na verdade, começou em outubro, mas desde novembro do ano passado, novembro e dezembro, eu vi vários vídeos de sites, de blogs, de jornalistas e de médicos internacionais que a gente segue na América, na Europa e também no Oriente Médio. E eu comecei a ver vários vídeos.
E a grande mídia dizendo o seguinte, a ciência dizendo o seguinte, a OMS, a ciência do mundo, dizendo o seguinte, não está acontecendo nada na China. E isso começou em outubro. Novembro, a OMS dizendo, não está acontecendo nada. Dezembro, não está acontecendo nada. Janeiro, pessoas morrendo, imagens de satélite de que o necrotério em Wuhan estava mais quente do que o normal, né, que estava tendo uma incineração muito maior do que a média do normal, e a OMS dizendo, não está acontecendo nada. Fevereiro, né, gente, já está tendo a pandemia. Na China, a OMS, não precisa fechar a fronteira. O Donald Trump foi o primeiro a dizer, olha, precisa fechar a fronteira, porque senão vai espalhar para o mundo. Não, fevereiro, não vai estar acontecendo. No mês de março é que a OMS vai declarar pandemia mundial, quando o vírus já estava espalhado pelo mundo. Então, o doutor Júlio concorda, não estou vendo pelo menear da cabeça dele aqui, que quem mais errou é quem devia mais acertar, que é a Organização Mundial da Saúde, em nome da ciência. É tudo que a OMS disse, depois ela desfez daquilo que disse. Então, assim, só hoje a gente fala assim, o que é a ciência? Quem que é a ciência? Quem que pode falar em nome da ciência? 2020, o coronavírus mostrou que não está ninguém hoje habilitado a falar assertivamente em nome da ciência, especialmente na questão desse vírus, porque esse vírus parece ser diferente de outros vírus. Se é uma mutação do SARS-CoV-1, esse 2 está muito estranho. Não é? E a pandemia tem mostrado isso, se há necessidade de lockdown ou não, se a gente vai continuar fechando, se vai esperar a vacina, mas esse vírus, ele parece ser diferente de todos os outros da história da humanidade. Então, é difícil falar em cima de ciência hoje a respeito desse vírus, dizer assim, ó, essa pessoa está certa, esse governo está certo, a OMS está certa, porque todos erraram de outubro do ano passado até outubro desse ano. Então, só trazendo um pouco a baila aqui para o ouvinte da Paz FM. Sim, doutora Patrícia, fique à vontade. Eu fiz esse parênteses aqui, fique à vontade para a senhora concluir. Bom, eu não posso falar. Vou deixar para o Alan, que é jornalista. Sim, Alan. Você acredita... Então, me permita perguntar, você acredita na OMS, ou Alan? Não é uma questão de acreditar na OMS, né? Qual é a autoridade que existe um grupo qualquer que seja? Que não tem, é um grupo supranacional que não tem nenhum poder sobre os países. Assim, o que é a OMS? Sabe, a OMS tem falado coisas contraditórias, evidentemente. É a pergunta que não quer calar, né? Qual autoridade que a OMS tem? Qual autoridade que a OMS tem no território brasileiro? Qual autoridade que a OMS tem no território americano? Nenhum. Eu queria só... tem um perfil aqui no YouTube, interagindo conosco, que disse que a energia elétrica não foi inventada. Ele escreveu como é que é? A energia elétrica é um fenômeno coaxial por taxa de indução, etc. A palavra inventar vem do latim descobrir, tá? Inventare, de inventum. Então, quando alguém inventa alguma coisa, ele descobre, né? Nenhum ser humano tem a capacidade divina de, ao querer algo, aquilo se materializar. Criar. Então, o ser humano não cria. O ser humano não cria. O ser humano não cria, ele descobre. Exato. Okay. A palavra inventar é isso. Não é descobrir. O conceito de inventar vem de inventum, inventária. E aí, a gente se pergunta, né? Se a OMS está inventando, descobrindo uma verdade, ou inventando no sentido de manipular o que nós sabemos com relação ao vírus. O Covid-19 é um dos 400 subtipos do influenza A. E isso precisa ser dito. Um dos 400 subtipos do influenza A. Todas as vezes que o ser humano teve contato com o influenza A, que é a gripe comum, você tem um grupo de risco com comorbidades que precisam de cuidados, e você tem outro grupo que não precisa. A manifestação pro-Biden em Washington comprovou isso. Muito bem. Sobre a questão do Biden, a doutora Patrícia falou sobre a questão de autoridade. O Biden falou que está preocupado... Sim, doutora Patrícia, desculpe. Sim, a senhora quer concluir? Desculpe. Por que realmente há uma polarização, uma política, acaba sendo... Polarização que o pessoal está falando aqui. Politização, pode ser. Politização, pode ser. Em relação ao Covid-19, não é isso? E que as pessoas nem sabem qual é a verdade, né? Usam isso para politizar, para polarizar. Não é verdade?
Sim, Alan, você quer responder, Alan? Eu? Sim. Bem, o que a gente precisa entender é o seguinte, olha, você tem um vírus que é um dos 400 subtipos do influenza A. O ser humano conviveu com influenza A durante milênios, não é durante centenas de anos, durante milênios, né? Quem está politizando o vírus é quem está dizendo que ele é mais do que o que ele é. Ele é mais do que um dos 400 subtipos do influenza A? O Covid-19, ele é? Ele é mais letal do que o influenza A? Muito bom. Entendeu? São perguntas que a gente precisa fazer. Uhum. Ele não é, então... Pelo menos é o que os estudos estão indicando. Se vários outros estudos vão indicar diferente, né, de modo diferente, a gente vai... Como é que funciona na ciência? Né? É muito claro isso. Você tem algumas pessoas argumentando X, outro grupo de pessoas argumentando Y. Um outro grupo que vai olhar e falar assim, olha, quem aqui está realmente medido pela verdade? Vamos confrontar as ideias, fazer o processo dialético. Hoje em dia não pode. Se você falar que o Covid-19 é só uma gripe, um lado quer te calar, não quer deixar você abrir a boca. Muito bem. Cadê a dialética? E os defensores da tal democracia que todo mundo fala que é linda e maravilhosa, ninguém deixa o outro falar. Alan, você disse agora há pouco sobre a questão do Joe Biden. Doutora Patrícia, rapidamente, só para esclarecer para o ouvinte da Paz FM aqui de Goiânia, do Brasil, o Joe Biden disse que está muito preocupado com a Amazônia, né? Inclusive, algumas pessoas acharam que ele está querendo tomar a Amazônia do Brasil. Como é que você vê essa questão da Amazônia caso o Joe Biden seja eleito nos Estados Unidos? Doutora Patrícia? Alan, você. Não, ele ameaçou o Brasil abertamente. Não foi figura de linguagem. Ele disse que vai fazer sanções caso ele seja presidente eleito, que ele faria várias sanções para poder arrebentar com o Brasil. Ou seja, nós vamos tratá-lo como nós não tratamos, por exemplo, países que são dominados pelo narcotráfico. Lembrando que o Nicolás Maduro chamou o Biden em 2015, após uma reunião que o próprio Maduro diz, né, pelo menos segundo o Maduro encontrou-se com o Biden em 2015, num encontro com vários líderes socialistas, e ele chamou o Biden de, né, mi camarada Biden. Né? Palavras do Maduro, não são minhas. Né? Isso aí está na internet, qualquer um pode ver o Maduro discursando em 2015 a favor do Biden como um companheiro, fiel, camarada, né, do Partido Socialista. Uhum. E o Biden vai lá e ameaça o Brasil de sanções. É um absurdo. É um absurdo. Você não tem como fazer uma coisa dessa, ainda mais não eleito ainda, ameaçando outros países para poder achar que você está num joguinho de videogame brincando com a população do mundo inteiro. Uhum. Okay. Não existe isso. Ele ameaçou o Brasil, é um absurdo, e todo mundo sabe o que eles querem na Amazônia. Todo mundo sabe. Ouro, diamante, petróleo, é isso que eles querem. Sim, doutora Patrícia, a senhora pediu uma parte, doutora Patrícia? Desculpa, até para mencionar, né, na época sempre, né, a questão da Amazônia, há uma grande discussão aqui também, até eles mostrando, né, essa na revolta, né, em relação da Amazônia, das queimadas, até que surgiu, uma boato aqui de eles, até o próprio governo, de suspender trade com o Brasil por isso, da queimada da Amazônia. Né? Então, quer dizer, eu acho engraçado porque, tudo bem, desde que eu pequena, ou no primário, estudando geografia ou história, sempre teve essa polemização da Amazônia, do nosso governo, de proteger a Amazônia, etc. Lógico, outros países europeus, norte-americanos, queimaram com todas as reservas dele, né, florestais. Então, agora, realmente, todo mundo fica de olho na Amazônia, como o Alan disse. Nossa natureza, riqueza, biodiversidade, que os outros países acabaram com todos, né? Com todas as reservas dele. Nós que estamos nessa sala de bate-papo aqui, doutora Patrícia, o Alan dos Santos e o doutor Júlio, imagino que todos nós conhecemos a Europa, pelo menos um pouco. Só um dado, doutora Patrícia, se a Europa realmente estivesse preocupada com a árvore, você refloresta a Europa em 20 anos. Em 20 anos você refloresta a Europa inteira.
E 20 anos a título de programa de governo, a senhora sabe que não é nada. É a metade de uma geração. Em 20 anos não é nada em matéria de programas de governo. Por que a Europa, nos últimos 20 anos, 30 anos, que vem falando a respeito desse assunto, não reflorestou a Amazônia? Será que a Europa está realmente preocupada com as árvores? Ou é outra coisa a preocupação, não é? Só para refletir. Ô Alan, tem uma pergunta polêmica aqui que eu não entendi. O Ponto de Vista também é um programa democrático, livre. E o Oswaldo da Silva pergunta aqui sobre um detalhe. Por que o maçom Alan dos Santos esconde que o maçom Olavo de Carvalho financia ele? Sobre a questão, então, ô Alan, da pergunta do Oswaldo sobre você e o Olavo de Carvalho, a gente responde no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. Ponto de Vista. Aqui a sua opinião também conta. Ligue e participe. Apresentação: Luiz Alberto. Meu nome é Walter, eu moro há 20 anos aqui nos Estados Unidos, em Atlanta, e esse jornalista aí que mora aqui, não sei o nome dele, que está falando que é a favor do Trump, não é verdade o que ele está falando também. Nós vivemos aqui 20 anos, passamos por vários governos aqui, e o Trump só trouxe ódio e divisão no país. Racista e assim, não é verdade o que ele está falando aí a respeito do democrata. A gente trabalha para várias pessoas americanas aqui e eles falam que o país precisa de imigrantes. Não tem como esse país mais viver sem imigrantes. E se ele acha que ele é contra os imigrantes, por que ele não volta então para o Brasil? Então, se ele acha que não pode, né, os imigrantes estar aqui trabalhando, defendendo, contribuindo com o país e cuidando da família. Muito bom. Walter, obrigado, querido. Um abraço aí para os brasileiros que estão fora da mãe pátria, acompanhando a gente, acompanhando a Paz FM de Goiânia, fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Muito obrigado pelo carinho da audiência e a participação também. Sim, Alan, a colocação do Walter foi para você, Alan. Não, o seu Walter, acho que ele confundiu as coisas, né? Ele está dizendo que eu sou contra os imigrantes. Em momento algum eu falei disso. Eu falei que um país que vive as suas regras, vive suas leis, precisa ter suas leis respeitadas. O seu Walter está confundindo completamente tudo, deturpando tudo, absolutamente tudo o que eu disse. Porque, pelo contrário, eu inclusive estava falando de como acontece isso dentro do próprio país, né? Eu falei do exemplo do Brasil. Por que o Nordeste brasileiro não é hoje uma Califórnia? Por que o Nordeste brasileiro não é uma Flórida? É exatamente por causa dos governos que lá estão destruindo o Nordeste. Então, quando as pessoas acabam deixando o lindo Nordeste para ir trabalhar em Rio e São Paulo, é por causa da concentração de poder e de trabalho que tem lá. Você precisa espalhar isso pelo terreno nacional brasileiro. Em relação aos Estados Unidos da América, é a mesma coisa. Não é uma questão de ser contra ou a favor a imigrantes. É uma questão de existem leis americanas, essas leis precisam ser respeitadas, e se essas leis estão sendo tão desrespeitadas a ponto de você ter gangues e narcotráfico entrando nos Estados Unidos, quem poderá dizer que os Estados Unidos não pode combater gangue e narcotráfico impedindo a presença de imigrantes ilegais em território nacional? Muito bem. Alan... É uma questão muito óbvia, né? Ok. Estamos ao vivo aqui na Paz FM, no Ponto de Vista, conversando com Alan dos Santos, que é jornalista do Terça Livre, está nos Estados Unidos acompanhando as eleições norte-americanas. Doutor Júlio Meirelles, advogado eleitoralista, está conosco aqui em Goiânia. A doutora Patrícia Martins Pereira, que é consultora jurídica internacional, está no Canadá e é pós-graduada em imigração também. A pergunta polêmica do bloco anterior, do Oswaldo da Silva, o Alan, por que o maçom Alan dos Santos esconde que o maçom Olavo de Carvalho financia ele? Qual a sua resposta para o Oswaldo? O Oswaldo, rapaz, o Oswaldo é só um moleque. Isso aí não dá nem para responder, porque não dá para. Quando você responde um moleque mentiroso, você coloca ele num patamar de uma pessoa civilizada que está querendo conversar sobre algum assunto. É apenas um mentiroso, safado, sem vergonha, que se tivesse na minha frente fazendo uma afirmação dessa, ele teria que provar, ou então eu iria tratá-lo como ele deve ser tratado, né? Simples assim. Mentiroso, só isso. É um mentiroso, um moleque. Muito bom. Mas o professor Olavo de Carvalho financia você aí? Não, nem é maçom e nem me financia. Quem me financia, assina o tercalivrepremium.com.br. Obrigado pela oportunidade, Oswaldo.
vou anunciar aqui, fazer propaganda do Terça Livre Prêmio, onde nós já temos aí centenas de assinantes, onde as pessoas vão lá, têm acesso ao diário, à revista, ao curso. É só acessar lá, tercalivrepremium.com.br. Ou, se quiser ter mais informações, só acessar tercalivre.com.br. Muito bom. O Nicolas Zanata está dizendo aqui que porque ele não foi chamado para a festa, fica falando mal aí do Alan, por isso. O Oswaldo Neto também, na opinião dos contrários, é importante, diz aqui o Oswaldo. J. Murphy, é por isso que o Alan é um sucesso, né? Obrigado aí, uma cambada de jegue essas pessoas que ficam criticando. Lúcia Ortega, pergunta para o Alan se ele vai tomar vacina chinesa do Dória. Mas nem morto. Muito bem, Alan. Alan, fica à vontade, a gente está caminhando para a reta final, fique à vontade, uma honra muito grande falar com você ao vivo aqui na Paz FM. Você vê que a audiência do ponto de vista, a Paz FM não é só Goiânia, não é só Goiás, mas o ouvinte que nos acompanha, nos segue em Goiás, fora de Goiás, fora do Brasil. É uma honra muito grande poder falar com você aqui ao vivo no Ponto de Vista, que é o programa de entrevistas mais ouvido do rádio, porque aqui a gente tem opinião diversa, tem opinião livre e democrático o nosso ponto de vista. E fique à vontade, então, para você dar um parecer aí, quando é que a gente vai ter decisão dessa eleição dos Estados Unidos, se você acha que hoje pode dar mais Joe Biden ou se pode dar ainda Donald Trump. Fique à vontade, Alan. Existe todo um calendário eleitoral nos Estados Unidos, né? Então a gente tem que esperar ver como é que vai ser o desfecho de toda essa situação nas eleições americanas. Você tem, sim, evidências de fraude eleitoral que serão levadas à contestação, algumas já estão sendo levadas à contestação. Você tem o pronunciamento de uma comissão importantíssima, né, que é a Comissão Eleitoral Federal. O presidente da Comissão Federal Eleitoral, o Trey Traynor, ele disse que a fraude eleitoral está ocorrendo em estados que ainda estão contando os votos. Ele disse isso há 2 dias. E ele disse que, pelo que vi na Pensilvânia e relatórios que recebi de outras partes do país, esta eleição é ilegítima. Quem disse isso é o presidente da Comissão Eleitoral Federal dos Estados Unidos da América, Trey Traynor. Mas ninguém está divulgando isso no Brasil. É muito triste saber que a mídia... Eu não tenho problema nenhum que a mídia tenha lado, mas que ela fale isso abertamente para o consumidor, né? Para quem está assistindo, para quem está acompanhando, para quem está ouvindo. Então é o seguinte, você tem um lado na mídia brasileira hoje, em geral, só que as pessoas acabam escondendo. E isso não é certo, né? É necessário você falar abertamente o que você pensa sobre certos assuntos. E a imprensa brasileira e a imprensa americana, tida como grande mídia, né, ela e os seus grandes patrocinadores, estão sim todas coordenadas a usar os mesmos clichês e chavões. Se você está cansado disso, mantenha-se aqui nesse programa de rádio que dá essa oportunidade de você poder ouvir um pensamento diferente da hegemonia. Acesse o nosso canal Terça Livre aqui no YouTube e, enfim, nós precisamos ter opinião. Não podemos esconder essa opinião de quem nos escuta e de quem nos acompanha. Chega de ficar mentindo para a pessoa que está ouvindo o nosso programa na rádio, a pessoa que está nos assistindo pela internet. Chega de mentir falando que não, eu não tenho uma opinião formada, eu não tenho uma opinião pronta, eu só falo de fatos. Né? Todo fato tem um ponto de vista que está sendo analisado e você precisa dizer isso para a sua audiência de maneira aberta e sincera. E não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo na mídia no mundo inteiro. É uma crise, infelizmente, que a gente está enfrentando, mas eu acho que a gente vai conseguir superá-la. Muito bem. Então você quer saber mais sobre o Alan, que está acompanhando para e passo a eleição norte-americana. Você quer uma opinião diferente, uma opinião mais conservadora, né, mais à direita. Você pode seguir o Terça Livre aí no YouTube, né? Pode seguir o Alan dos Santos também no Twitter, né? Muito obrigado aí pela deferência aí no Twitter também. As pessoas estão dizendo aqui, olha aí, o DM do seu Twitter, urgente aí, Alan. Tá pedindo aí para você olhar o DM do seu Twitter, urgente. Nem as mensagens da esposa às vezes dá tempo de ver. É o Nelson Pereira aqui, obrigado. O Nelson aqui, obrigado. Pro Nelson aí. O Oswaldo Neto dizendo que o Alan poderia ser o colunista diário do programa. Se o Alan puder, viu, o Oswaldo Neto, falar com a gente em outras oportunidades, vai ser uma alegria muito grande, né? Sempre que puder. Muito bom.
Maurício Arena aqui, ó. Boa tarde a todos. Grande jornalista Alan dos Santos. Muitos elogios aqui, ó. Hora do TL aqui também. Então, depois você dá uma olhadinha no Twitter aí. Muito obrigado. E a gente também tem um canal, viu, Alan e Dr. Júlio Meirelles e doutora Patrícia, no YouTube, por causa de a gente também tá desenvolvendo alguns trabalhos aqui de produção de campanha eleitoral. Eu não estou muito ativo esses dias, viu, Alan, no YouTube, mas o Ponto de Vista com o Luiz Alberto é Ponto de Vista com o Luiz Alberto no YouTube. Depois você segue lá quando você tiver um tempinho, Ponto de Vista com o Luiz Alberto. A gente também dá os nossos pitacos, fazemos as nossas análises e assim que terminar esse primeiro turno, no final de semana eu já volto ao vivo aqui no YouTube também. Ponto de Vista com o Luiz Alberto no YouTube, além do Ponto de Vista na Paz FM, tem o nosso canal exclusivo também, Ponto de Vista com o Luiz Alberto. Doutor Júlio, fique à vontade e obrigado também pela honra da sua presença aqui no nosso Ponto de Vista. Eu que agradeço, embora tenha ficado bastante quietinho, estou poupando um pouco minha voz, porque cada vez que falo, minha garganta dói. Tenho hoje cerca de 6, 7 processos a serem julgados hoje, eu vou ter que me manifestar em todos. Então, eu tô tentando me poupar um pouquinho, peço desculpas. Foi uma maravilha, um prazer, uma satisfação muito grande, Alan, Luiz e Patrícia. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Fiquem todos com Deus e votem com consciência. Alan não votará, né? A Patrícia também não. Mas eu e Luiz temos uma missão muito importante no domingo, né? Uma missão de cidadania e devemos exercer com a máxima consciência possível. Um abraço a todos. Inclusive, no domingo, a Rádio Paz FM vai estar acompanhando a apuração das eleições. Você quer saber o resultado das eleições? Primeiro você ouve aqui na Paz FM. Obrigado, doutor Júlio. Parece que nós perdemos o contato com a doutora Patrícia. Eu quero agradecer aqui a doutora Patrícia Martins Pereira, que é consultora jurídica internacional, está no Canadá e também é pós-graduada em imigração. Obrigado você, Valéria, obrigado. Sertão Ex aqui, Ponto de Vista sensacional com o Alan dos Santos. Muitos elogios aqui, obrigado vocês, tá? O Ponto de Vista, esse programa de entrevistas aqui na Paz FM, está no ar de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 13h30.